Aleluias. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Eu quero saudar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias, eu fico muito feliz, grata por essa oportunidade que o pastor, juntamente com essa igreja, estão me dando. Que o Senhor possa abençoar. A irmã Martinha está aqui, eita glória, é bênção demais. E eu fico muito lisonjeada por estar aqui, recebendo esse convite para falar do amor do nosso Deus, para falar da vontade de Deus. Muitas das vezes eu me acovardo, mas eu estou aqui, amém? E agradeço a oportunidade também através da minha irmã, né, que está congregando aqui, né, por estar aqui, ela, o esposo dela, fico muito grata. E eu não quero falar muito, amém? Mas vamos fazer uma pequena oração para a gente já entrar na palavra, amém? Quanto mais oração, mais vitória, mais poder, amém? Então fecha seus olhos agora. Tudo que está nas tuas mãos eu vou te pedir, coloque no banco agora. Se desliga desse mundo terreno, se desliga das coisas deste mundo e se liga, se conecta agora com Deus, se conecta agora com o Todo-Poderoso, porque o Senhor, Ele já se faz presente aqui em nosso meio, amém? E o Senhor hoje, Ele tem uma porção de milagre, de vitória para entregar na tua vida, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, Espírito Santo, eu quero agora entrar em tua presença. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que faça o teu milagre, Pai. Senhor, que eu venha diminuir, que a tua glória venha crescer sobre a minha vida, que o Senhor venha, meu Pai, ser adorado, entronizado nesta noite, que toda honra, que toda glória seja dada a ti, ó Pai, porque o Senhor é quem merece todo louvor e toda adoração. Eu juntamente com esta igreja adoro e glorifico o teu nome, Pai. Senhor, joga por terra todo impedimento, toda barreira, toda distração, toda frustração, toda angústia, toda preocupação no meio do teu povo, e que nós venhamos se conectar no céu, e que assim seja, em nome de Jesus, amém? Agora você dá uma salva de palmas e adora e glorifica, exalta, abre a tua boca e glorifica o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele se faz presente. Agora eu quero te convidar, pega a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, amém? De Marcos, glórias a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, amém? Aleluia, graças a Deus. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Vamos ler, que fala assim, Marcos capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela estava livre do seu sofrimento, amém? No versículo aqui 30 vai dizer: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído virtude, poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe
toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Amém? Você pode sentar neste momento, amém? Adorando, exaltando o nome do Senhor, amém? Essa passagem, eu acredito que todos aqui já ouviram falar. Eu acredito que a igreja já conhece essa passagem. Mas o que me chama a atenção é que a palavra de Deus, todo dia, todo momento, ela se renova. Em cada hora, em cada situação, em cada circunstância das nossas vidas, a palavra de Deus, ela vai se renovando. E aqui nesta noite, o que me chama a atenção, ontem, desde o dia que eu recebi o convite, o Senhor havia me dado uma palavra. Só que aí eu fui falar com o Senhor: Senhor, verdadeiramente esta palavra que tu queres para eu levar para o teu povo? E o Senhor falou: não, não é essa. Essa aqui, essa palavra, você tem uma pessoa específica a qual você vai transmitir. E aí depois disso passou uma semana e eu: Senhor, sexta-feira passada eu estava preparada. Aí minha irmã falou: não é hoje, eu confundi, é semana que vem. Eu falei: amém. Falei: então vai dar tempo, Senhor, do Senhor falar comigo. E aí, irmãos, no decorrer dos dias, ontem o Senhor na madrugada me trouxe essa passagem do fluxo de sangue, da mulher do fluxo de sangue. E eu falei: Senhor, o que tu queres que eu fale? E o Senhor começou a bradar no meu coração, e o Senhor começou a falar, e é o que nós vamos falar. Aqui essa passagem aqui vai dizer que o Senhor estava no meio de uma multidão. O Senhor, ele caminhava com aquele povo, porque aonde o Senhor está, atrai multidões, atrai pessoas, atrai de todo credo religioso, atrai todos os tipos de pessoas, boas, ruins, más, abençoadas, atribuladas, aparece. Mas algo acontece quando a pessoa que vai aos pés do Senhor vai com um propósito. Quando o seu propósito é adorar o Senhor, quando o seu propósito é buscar a presença do Senhor, você não sai da mesma maneira. Sabe por quê? Porque ali na passagem aqui está dizendo que havia uma multidão, mas não fala o que aconteceu com aquela multidão. Eu sei que quando Jesus estava, operava cura, operava milagre, operava livramentos, mas só que aqui nesse caso específico, a Bíblia vai nos relatar que ali quando Jesus estava naquele lugar, o milagre aconteceu especificamente na vida daquela mulher. Aquela mulher ali, ela chegou no meio daquela multidão, ela foi empurrando aquela multidão, ela começou a caminhar, ela não olhou para os obstáculos, ela não olhou para as perseguições, ela não olhou para as adversidades, mas ela caminhou, ela lutou e ela pensou: se eu apenas tocar na orla, no manto de Jesus, eu serei curada. Se eu pelo menos tocar na orla do Todo-Poderoso, eu serei curada, eu serei liberta dessa enfermidade. E ali naquele momento, aquela mulher, ela foi com fé. Em Hebreus vai nos dizer que a fé, ela é o firme e forte fundamento. Quando eu creio, o milagre ele acontece. Aquela mulher, ela foi curada porque ela foi tocar nas orlas do Senhor ali naquele momento, porque ela tinha fé. Muitas das vezes nós ouvimos que Jesus vai estar em tal lugar fazendo e acontecendo milagres, cura, libertação. E muitas das vezes nós entramos no ambiente e sai de lá da mesma forma que entramos. Aí saímos de lá reclamando, murmurando, porque não vemos milagre, porque não vemos o poder do Senhor. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes nós já entramos na presença de Deus murmurando, criticando, reclamando, mas não dá lugar para o Espírito Santo operar. E ali naquela mulher, era uma mulher, irmãos, que ela estava desenganada há 12 anos. Aquela mulher, irmãos, ela estava excluída da sociedade. Era uma mulher, irmãos, que estava excluída. Sabe o que é ser excluído? É aquela mulher
Aquela mulher, ela não podia estar em contato com a população. Ela não podia ter contato com ninguém. Porque naquele tempo, aquela hemorragia era considerada ali uma doença autoimune. Quem tinha aquele problema não podia estar no meio da multidão, não podia estar no meio do povo. Mas aquela mulher, ela saiu, ela se vestiu, ela não ouviu, não deu lugar para o que os outros iriam dizer. Ela foi ao encontro de Jesus, porque ela sabia que ela chegando ali, ela seria curada, ela seria liberta daquele problema. E muitas das vezes, hoje a casa do Senhor poderia estar cheia, poderia estar lotada. Mas sabe por que não está? Porque as pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas muitas das vezes elas preferem ouvir o que o homem tem para dizer do que ouvir a voz do Todo-Poderoso. E ali naquele momento, quando aquela mulher, ela tocou, ali naquele mesmo momento, ela sentiu a cura do alto do poder de Deus. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ali naquele mesmo momento, saiu virtude da orla do Senhor e a curou e a libertou daquela enfermidade que há 12 anos ela estava à procura. Ela gastou, irmãos, tudo o que ela tinha. Tudo que ela podia fazer naquele tempo, ela fez atrás da sua cura, atrás do seu milagre, atrás da sua libertação. Ela bateu em tantas portas para ser curada, para ser liberta, mas não havia resposta. Muitas das vezes, sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com essa passagem? Muitas das vezes a gente está passando por dificuldades na vida, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no desemprego. E muitas das vezes nós aceitamos a adversidade, nós aceitamos a luta, nós aceitamos a enfermidade. Mas aquela mulher, era 12 anos que ela estava procurando a cura, procurando o milagre. Ela não aceitou a enfermidade, ela não aceitou a situação. E por que nós aceitamos? Por que nós muitas das vezes aceitamos a luta, a provação, o sofrimento, o desespero e não fazemos nada para mudar? Mas com aquela mulher foi diferente. Ela bateu na primeira porta, ela não foi ali respondida, mas ela não desistiu. Ela bateu na segunda porta, mas ela não desistiu. E ela foi caminhando, foi um alto processo. Entrava ano, saía ano, e ela estava lutando, e ela estava persistindo, e ela estava clamando, até o momento que ela não podia mais fazer nada. Mas ali naquele momento, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar do Todo-Poderoso, ela falou: ainda há uma esperança, ainda há solução para o meu problema. E ali, irmãos, o que essa passagem, essa mulher me inspira, ela me ensina que muitas das vezes não é uma campanha que vai te curar, não é um ano de propósito que vai te curar, não é um dia de jejum que vai te trazer a resposta, não é um dia de oração que vai te fazer um milagre, mas é a sua persistência, é a sua fé, é a sua adoração diante do Senhor. Qual é a intensidade da sua adoração? Qual é a intensidade do teu propósito diante do Senhor? Aleluias. Aquela mulher, ela persistiu. Aquela mulher, ela persistiu. Se fosse nos dias de hoje, se fosse eu, se fosse você, será que nós teríamos alcançado o milagre? Será que eu e você
Aquela mulher, ela não parou, ela não se prostrou. Quanto maior era a dificuldade, maior era a busca dela pelo Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós temos que deixar de lado as más histórias que ouvimos. Às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que é usada pelo inimigo para nos fazer parar na caminhada. Muitas das vezes o adversário, ele usa pessoas da nossa convivência, pessoas que estão conosco, do nosso lado, mas que não está alinhado no propósito de Deus para a tua vida. E muitas das vezes essas pessoas, elas são instrumento do inimigo ali em certo momento, para querer nos parar, para querer nos fazer desistir. Se aquela mulher, ela tivesse olhado com os olhos carnais, ela não teria alcançado o seu milagre, porque ela poderia falar: se eu for, tornarei todos impuros. Mas ela não olhou para a dificuldade, ela olhou para o teu milagre, ela olhou para o que ela estava procurando, que era a cura, a solução do seu problema. E hoje, muitas das vezes, irmãos, nós pode passar isso daqui, ó, uma pequena luta, uma pequena adversidade, aí nós já se prostra, aí nós já chora, aí nós já murmura, aí nós já desanima, aí tudo já passa a dar errado, aí nós já entra em parafusos. Ah, porque Jesus não me deu o milagre. Ah, porque Jesus não fez. Ah, porque isso. Ah, não tem nada a ver. Jesus, o milagre não aconteceu na vida daquela multidão, porque aquela multidão não estava com a mesma fé que aquela mulher do fluxo de sangue. Porque a multidão, muitas das vezes, de vez nos levar para frente, ela nos afasta da presença de Deus. Porque muitas das vezes uma batidinha no ombro nos deixa olhar para trás, para se escarnecer. Mas muitas das vezes, quando eu não olho para o meu lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu olho para o meu foco, que é o milagre, que é a salvação, que é a cura, que é a libertação, eu alcanço resposta na presença de Deus. Aleluias. Se você já pagou o preço, continua pagando. Se você tem entrado em oração, continua, não desista. Ah, mas eu já fiz campanha, já fiz tantas campanhas de libertação pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu casamento, e não obtive resposta. Ora mais, jejua mais, busca mais, clama mais, intercede mais, faça a vontade do Todo-Poderoso. Nós temos que vir para a presença de Deus, não pelo que o Senhor, Ele pode nos dar, nos ofertar, mas nós temos que estar aqui na casa do Todo-Poderoso, é para adorar Ele, é para glorificar a Ele, pelo que Ele é na minha e na tua vida, por Ele ter morrido na cruz do Calvário, para nos dar salvação. Aleluias. E a vinda do Senhor está mais próxima, a vinda do Senhor, ela está mais próxima. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, que aquela mulher, ela alcançou ali um milagre. Ela não olhou para a adversidade. E eu quero dizer para a igreja: não olhe para a adversidade, não olhe para as pedras que tem jogado no teu caminho, não olhe para as palavras que tem vindo ao teu encontro para te desanimar, para te esmurecer. Se Deus, Ele fez uma promessa na tua vida, continua de pé, porque o milagre vai acontecer. Eu e você não precisa de aprovação de homens. Eu e você não precisa de respaldo de homem, de mulher nessa terra. Eu e você precisa é do poder de Deus. Eu e você precisa é da aceitação de Deus. Se o Senhor, Ele te fez uma promessa, vai adiante. Vai adiante, marcha, caminha, persista, ora mais, chora mais, clama mais.
Insista um pouco mais, porque o milagre vai acontecer. O milagre há de acontecer. Hoje nós não vê milagres, não vê cura, não vê libertação. Será por quê? A culpa está em Jesus? É porque Jesus não opera mais? Não. É porque nós não buscamos na mesma intensidade que antigamente os apóstolos eles buscavam. Nós não cremos na mesma intensidade que eles criam. Até mesmo a própria palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele fala que nós faríamos milagres ainda maiores do que ele fez. Qual o milagre maior que nós pode fazer que um morto reviver? Porque o Senhor, ele fez o Lázaro sair depois de 4 dias de morto da sepultura. Existe milagre maior do que esse? Existe milagre maior do que eu e você ter a oportunidade de estar aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus e adorando ao nome do Senhor? Aleluias. Quantos queriam estar aqui hoje no teu lugar? E o Senhor preparou esta cadeira para você. E o Senhor preparou esta oportunidade de você hoje recomeçar a tua vida do zero. Ah, mas eu já passei tantas coisas. Ah, mas eu já sofri. Ah, mas eu... Esqueça. Dê uma oportunidade para você viver o novo na presença de Deus. Dê uma oportunidade para o Senhor fazer acontecer o milagre na tua vida. Ele quer fazer, Ele está disposto a fazer. Mas quem não está disposto a receber é eu e você, porque não estamos dispostos a estar na posição que o Senhor, Ele quer que estejamos. Nós queremos tanto de Deus, mas nós não fazemos isso aqui para o Senhor. Nós exigimos tanto de Deus, e quando o Senhor, Ele pede isso aqui de nós, é muito. Quando faz é murmurando, é reclamando. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos para mim e para você, para nos socorrer, para nos dar uma resposta, para nos dar uma cura, para nos dar um livramento, para abrir portas aonde não há portas, para que nós possamos passar. A palavra de Deus aqui vai dizer que o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Vocês acham mesmo que o Senhor, quando Ele fez aquela pergunta, quem me tocou? Até os discípulos ali, a multidão, questionou, mas como, Senhor? Olha o tanto de gente que está ao seu lado. Como que o Senhor pergunta como alguém te tocou? Olha o tanto de gente. Mas é porque aquela mulher, ela tocou nas vestes do Senhor diferente. Ela tocou na presença do Senhor diferente. Será que você tem ido para a presença de Deus diferente? Ou você quer louvar como o irmãozinho louva? Ou você quer pregar como a irmãzinha prega? Ou você quer profetizar como o irmão profetiza? O Senhor, Ele fala conosco muitas das vezes no nosso dia a dia, no mínimo, na simplicidade. Não precisa muito para agradar o Senhor. É na sua simplicidade que eu e você agrada ao nosso Deus. É na simplicidade. Quando Jesus ali mandou que Moisés passasse aquele povo no meio daquele rio, ali do mar, o que o Senhor usou na mão dele? Foi a vara, o cajado que ele usava no dia a dia. O Senhor muitas das vezes fala contigo, é na simplicidade do seu dia a dia, mas você não ouve, porque você está esperando é coisas mirabolantes, é coisas grandes, coisas impossíveis. E o Senhor está o tempo todo falando contigo. Quando Davi também ali atirou aquela pedra na testa de Golias, foi na simplicidade. Foi uma forja e uma pedra que estava na mão dele, e ali virou uma forte arma na mão dele. E o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? O que o Senhor confiou nas tuas mãos? O que o Senhor colocou nas tuas mãos?
Foi o louvor? Então surpreenda o Senhor com teu louvor. Foi adoração? Então surpreenda o Senhor com a sua simplicidade para adorar. Foi o que? Foi na palavra? Ah, mas eu só vou fazer se me dá oportunidade. Oportunidade você tem todos os dias de sair na rua e pregar. Oportunidade eu e você tem dentro do nosso trabalho. Qual é o seu testemunho de servo e serva? Eu e você todos os dias temos oportunidade de fazer o melhor para o Senhor, mas nós estamos acostumados a viver o acomodismo. Eu e você muitas das vezes estamos acostumados a fazer a mesmice todos os dias. Eu e você estamos acostumados a ouvir o que Deus vai falar na boca do pastor, da pastora. Se for para você ajoelhar e ouvir a voz de Deus, você diz que não ouve. Como assim eu não ouço? Mas se tiver um reteté, se tiver profecia, você ouve a voz de Deus? Como assim? Eu e você temos que ter comunhão com o nosso Deus. Eu e você temos que ter a liberdade de falar com o nosso Deus. Eu e você temos que ter a expressão de adorar o nosso Deus, a liberdade de se expressar na presença do nosso Deus. Ah, mas eu só vou dar lugar se tiver a irmã tal. Ah, eu só vou dar lugar se tiver o pregador tal. Ah, mas eu só vou dar lugar se me chamar pelo nome, se falar o número da minha identidade, o número do meu CPF. Ei, o Senhor está falando contigo antes mesmo de você sair da sua casa. O Senhor, Ele vai falar contigo no primeiro momento do seu dia. Quando você acordar, que você colocar o seu joelho no chão, que você levantar as mãos e agradecer a Ele pelo dia que Ele está te concedendo. Ele já está falando contigo. Quando eu e você aprender a se calar e ouvir a voz de Deus, você vai ver que o Senhor, Ele também fala contigo. Quando eu e você buscar o Senhor dentro do nosso quarto, quando Ele fala: ei, entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e me busca, me adora, fala comigo. Muitas das vezes nós falamos da nossa vida, da nossa intimidade pessoais, no telefone 2, 3 horas. Ah, quando nós encontramos a colega, então, que nós podemos dizer a nossa alma gêmea, pronto. Aí, se deixar o dia inteiro. Tem hora mesmo que eu ligo para minha irmã, até o esposo dela fala: mas até agora? Como assim? Mas irmãos, se nós tirasse a primícia, não é só do dízimo, da oferta não, é do seu dia. Se você tirar as primícias de tudo da sua vida para o Senhor, irmãos, você vai ver o impossível acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele já faz. Imagine você todos os dias, você já amanhecer o dia adorando ao Senhor, glorificando Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer. O nosso erro é que nós só vamos para a presença de Deus quando nós estamos atrás de uma cura, quando nós estamos atrás de uma porta aberta, quando nós estamos atrás de um milagre, quando estamos passando adversidades. O crente, ele só aprende a buscar a Deus na adversidade, e está errado. O servo de Deus, ele tem que aprender a buscar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está bem, porque no dia da adversidade você não vai dar lugar ao inimigo. Porque se você já busca a Deus na hora da alegria, da bonança, na hora da adversidade, você vai ficar ainda mais crente. Aleluias. E nós só deixa para buscar
quando tudo está dando de mal a pior. Aí nós jejuma 3 vezes. Aí nós quer buscar igual Daniel. Eu vou fazer o jejum de 21 dias. Mas quando está tudo bem, não faz nem de um dia. Aleluias. Não busca Deus nem meia hora. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque quando nós estamos tudo bem, aí nós temos tempo para falar com o irmão, com o colega. É convidar para ir para o banquete. É convidar para ir. Mas quando está na adversidade, eu estou em depressão. Eu estou assim. Se o pastor não vir me buscar, eu nem naquela igreja mais eu prego. Eu não vou mais para a igreja tal, porque o pastor no dia mau não veio me buscar. Ei, não é o pastor que te cura, não. Não é a pastora que te liberta, não. Não é o pastor, o missionário que faz a obra acontecer na tua vida, não. Você já deu lugar aí para Deus hoje? Você já convidou Ele para entrar na tua vida? Você já renunciou na sua vida aquilo que te agrada, a tua carne, a tua alma? É difícil, né? Servir a Deus nunca foi fácil. Aquele que diz que é fácil servir ao Senhor, está na frente da obra, fazer a obra, está mentindo, é mentiroso. Porque estar de pé nunca foi tão fácil e nunca será fácil. Todo dia é uma renúncia. Todo dia é uma renúncia. Todo dia eu tenho que renunciar os desejos da minha carne. Todos os dias eu tenho que renunciar as minhas vontades, para que o Senhor permita que eu viva mais um minuto na presença dEle. E muitos ainda se acham muita coisa, se acha melhor, se acha maior. Mas nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. Quem pode é o Senhor. Se Ele não fizer na minha e na tua vida, nós não dá um passo aqui adiante. É só o Senhor quem faz. E eu louvo, eu glorifico a esse Deus. Porque o Senhor, Ele ainda fala na terra. O Senhor, Ele ainda, pela sua infinita misericórdia, Ele usa homens e mulheres pecadores. Mas como assim? É porque nós não somos santos. Se fôssemos santos, nós nem aqui estaríamos. Ele fala na palavra: sede santo em todo o tempo e maneira de viver. Ele manda que nós sejamos, porque Ele sabe as nossas limitações. Ele conhece a sua dificuldade. Ele conhece a sua limitação. Ele conhece também o desejo do teu coração. Ele conhece também quando você tem disposição para ir à casa dEle, para fazer a vontade dEle. Ele conhece. Ele sabe quando eu e você estamos dando o nosso melhor para Ele. Porque muitas das vezes nós queremos tanto de Deus, mas nós não temos a disposição para fazer isso aqui na presença dEle. E a palavra de Deus, ela vai continuar dizendo: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Olha, mesmo ela sendo curada, ela poderia ali naquele momento ter feito como muitos fazem na presença de Deus: ter virado as costas e ter ido embora. Eu cheguei aqui escondidinho, entrei, alcancei meu milagre, tchau. Porque é assim. Muitos vêm para a casa do Senhor precisando de uma cura, de um milagre, de uma resposta,
pastor, ora por mim, paga o preço. Aí o pastor vai para monte, sobe monte, passa a madrugada orando, clamando. Quando a pessoa recebe, bate asas e voa. Mas o Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele sabe que aquilo que você colocou no seu coração, você ainda não cumpriu. Mas aquela mulher ali naquele mesmo momento, ela se prostrou. Olha como faz a diferença. Quando nós se prostramos aos pés do Senhor, ela se prostrou, porque ali ela sabia que ela temia o poder de Deus. Ela sabia a quem ela estava diante. Ela sabia quem era Jesus. Será que você sabe quem é Jesus? Será que você conhece Jesus? Muitos dizem que conhece Jesus, mas conhece Jesus somente de ouvir falar quem Ele é. Não conhece Jesus pelo que Ele já fez em sua vida. Não reconhece quem é Jesus no meio da adversidade, no meio da bonança. Mas aquela mulher, ela reconheceu. Ela se prostrou diante do Senhor. Ela se humilhou perante o Senhor. Mais uma vez, mesmo ela tendo sido agraciada pela cura que ela buscava há 12 anos, ela mesmo ali naquele momento, ela se prostrou. E muitas das vezes o propósito está não somente em buscar, mas em adorar. Porque aquela mulher, ela recebeu ali naquele momento 2 milagres. Aí você vai me perguntar, mais 2? Só relata um? Não, relata 2. Porque no mesmo momento Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Vai em paz, pode ir, você alcançou a salvação. Ei, muitos vêm para a casa de Deus, recebe cura, recebe casamento, recebe bênção financeira, casa, apartamento, carro, mas não recebe o principal, o primordial, que é a salvação, que é a vida eterna. Porque muitos querem ser abençoados, querem somente a bênção, mas não querem o dono da bênção. E aquela mulher, ela recebeu ali a bênção, mas também ficou para receber a salvação em Cristo Jesus. Essa passagem, ela é cheia de detalhes. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos que aprender a pedir ao Senhor: fala comigo, Espírito Santo, aquilo que realmente eu preciso ouvir. Abra o meu coração e o meu entendimento para ouvir a tua voz. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para ouvir aquilo que o Senhor, Ele tem para falar. E por isso que muitas das vezes nós vem e sai do mesmo jeito, porque não estamos preparados para receber. Você pede, mas às vezes não está preparado para receber, para tomar posse do teu milagre, para tomar posse da tua cura, para tomar posse da tua libertação, para tomar posse daquilo que faz sentido na tua vida, que tu tanto pede e almeja. Aquela mulher, ela estava preparada naquele dia, naquele momento, para tomar posse do milagre, para tomar posse. O que me chama a atenção aqui também é que ela se prostrou. Aí me lembra a passagem dos 10 leprosos também. Naquele momento ali, que aqueles 10 leprosos, eles ali estavam enfermos, numa aldeia, separados, que também eles eram ali excluídos da sociedade. Mas eles sabiam que Jesus passava por ali, e eles foram até Jesus, recebeu a cura. E Jesus falou: vá em paz, né? Recebeu a cura, dispensou eles. Mas eram quantos? 10. Somente um voltou para agradecer ao Senhor. Eu vim aqui, eu não sei se foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia que estava tendo a campanha na sexta-feira. A igreja estava praticamente, os bancos lotados.
Eu acho que não tinha nem lugar. E hoje por que está vazio? Vocês é 1%. 1% que veio adorar o Senhor, não pelo que Ele pode te oferecer, mas é 1% daqueles que estão preparados para tomar posse do impossível de Deus. Aleluias. Muitas das vezes a bênção não chega, não é no primeiro dia não, é no último. Não que hoje seja campanha. Eu aprendi desde a minha infância, da minha adolescência, que é melhor agradecer. É melhor o agradecimento. Você já recebeu um presente que você ficou lisonjeado, que você agradeceu, e ali você, na verdade, você já deu algo para alguém. Você fica feliz, né? Quando você compra, quando você presenteia, quando você vê o riso nos lábios daquela pessoa, ali ela transmitindo na feição dela a alegria por ter recebido algo. Saber que é importante, que você reconhece ela como uma pessoa importante. Mas o melhor de tudo é quando ela chega para você e te agradece e fala, te pega de surpresa, que fala assim: ô fulano, olha aqui o que eu vim te trazer, por agradecimento pelo que você fez por mim. Eu não esperava. É tão gratificante. É tão gratificante. E quantas bênçãos eu já recebi do Senhor. Toda campanha que eu vou fazer, para mim tem que ter o agradecimento. Se eu não fizer o agradecimento, para mim nada valeu 7, 10, 1 dia, 3 dias. Porque o agradecimento, ele é tão importante como o primeiro dia. É tanta preparação, porque eu tenho que estar preparada para receber, como também para mim lutar contra os males que venham. E as pessoas muitas das vezes, elas ainda não entenderam o que é buscar a Deus. Muitas das vezes as pessoas não entenderam o propósito de estar na presença de Deus. O Senhor, Ele fala que as bênçãos do Senhor, elas seguirão aqueles que creem. As bênçãos do Senhor, ela vai acompanhar. O Senhor fala que a bênção do Senhor, ela é limitada, irmãos. Aquela multidão toda, aqui a Bíblia poderia relatar de todos os eventos que o Senhor estava, uma multidão sendo abençoada. Nunca falou isso. É enfatizado alguns casos, algumas pessoas, porque é a minoria que sabe chegar na presença de Deus, que chega na presença de Deus com humildade, que chega na presença de Deus com sinceridade, que chega na presença de Deus na simplicidade, fala com Deus, toca no Senhor diferente. Não precisa de muito para tocar na presença do Senhor. Basta a sua simplicidade. Se eu e você, na simplicidade, nós tocarmos no Senhor, nós seremos agraciados por Ele. É a minoria que é alcançado por Deus. É a minoria que recebe de Deus, porque a minoria está preparada para receber, porque entendeu o que é buscar a presença de Deus, porque entendeu o que é estar na presença de Deus. Eu tenho que estar na igreja todo dia? Não é uma obrigação, é prazer. A palavra de Deus em Salmos vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem se alegrado quando você sai da tua casa? Ou tu sai da tua casa assim já puxando o menino, menino, bora logo, nós temos que estar lá na igreja, tem hora. Não. É quando eu me alegro. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor está me dando mais uma oportunidade de hoje ir para a tua casa te adorar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por a palavra que o Senhor falou comigo, Deus. Obrigada pelo louvor, Senhor. Tem pessoas que deixam para buscar a Deus
que acha que Deus só contempla ele quando passa dessas portas para cá. O nosso culto, ele começa muito bem antes. Ele começa bem antes. É já no nosso levantar da cama. É quando você adora o Senhor na sua simplicidade. Quando você na beira da pia, do tanque, do fogão, você está fazendo os seus afazeres e glorifica a Deus. Quando vem um atribulado usado pelo diabo para tirar a tua paz, e de vez você xingar, você fala, vai em paz. Isso aí é adorar a Deus. Isso aí é adorar a Deus. Principalmente nesse trânsito, né? Que dá vontade da gente às vezes passar por cima de uns atribulados. Aí nós falamos assim, vai em paz, em nome de Jesus. Ô Senhor, abençoa. Abençoa. Isso é adorar a Deus. Você adora o Senhor é na simplicidade. É quando você vê ali o seu irmão necessitando de algo, e você chega na sua simplicidade e abençoa ele, sem que a multidão saiba que você está fazendo por ele. É quando você tem a oportunidade de passar por uma pessoa enferma, ou de passar por uma pessoa que está na rua necessitando de um agasalho, de uma comida, e você chega e dá uma palavra amiga, alimenta. Eu não sei porquê, mas eu senti de falar, e eu vou falar. Teve uma vez lá no Gama, a Cláudia vai saber, o Luciano, em frente ao supermercado Frota, ele é 24 horas. Eu saí da igreja, nesse dia eu acho que só com dinheiro a continha, irmãos, de comprar a mistura, que eu não tinha feito a comida. E como a gente também dirige uma congregação no Núcleo Bandeirante, eu fui direto lá no mercado, comprei, né? A gente sai muito cedo às vezes da igreja, de casa, e chega muito tarde. E a maioria dessas pessoas que é moradores de rua é conhecedores da palavra de Deus. Muitas das vezes eles nos surpreendem. Você vai com a palavra, vai pregar, e eles que pregam para você. E ali naquele momento, o meu esposo pegou e deu uma palavra para ele. E eu estava dentro do mercado. Aí ele foi pedir uma ajuda. Aí meu esposo falou assim, nesse momento eu não tenho como te ajudar e tal, explicou. Aí ele falou assim, que adianta? Que me adianta você vir falar de Deus para mim e eu sair com fome? Isso ali mexeu comigo, irmãos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus ia, as pessoas nunca saíam da presença de Deus com as mãos vazias. Todas as vezes que nós vamos à presença de Deus, nós nunca saímos de lá com fome, a não ser que eu e você queira. Mas o Senhor sempre tem um alimento para te dar. Ele sempre vai ter uma água fresca para te dar. Ele sempre vai ter um pão vivo para te dar. Porque Ele é a água que mata a sede. Ele é o pão vivo que alimenta. Então não adianta muitas das vezes eu e você querer pregar para alguém que está na rua necessitado, e nós não levar o que ele necessita. E eu aprendi a não ser que o Senhor, Ele fala comigo, vai lá e fala. Se o Senhor não falar, de mãos vazias hoje mais eu não vou, porque não adianta. Não adianta eu falar do amor de Deus e não ter nada para oferecer para o outro que precisa, que necessita. Mas não é porque isso aconteceu que eu vou deixar de falar do amor de Deus. Não é porque eles necessitam que você não pode dar um panfleto, que você pode falar, ei, Jesus te ama. Não é por isso que eu e você não pode dar um abraço naquele que necessita de um abraço, de uma palavra amiga. Porque muitas das vezes nós confundimos. E isso é adorar o Senhor. E isso é na simplicidade chamar a presença de Deus. Vamos adorar o Senhor com o que nós temos, o que nós podemos, que é na nossa humildade, na nossa simplicidade. Hoje o Senhor, Ele está aqui.
O Senhor, Ele está aqui. O Senhor está na tua casa. Ele está dentro de você. Basta eu e você chamar a atenção de Deus. O Senhor, Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei qual é o fardo que você tem carregado. Eu não sei qual é a luta, a precisão. Mas eu quero te dizer que diante desta palavra, o Senhor, Ele tem a cura, Ele tem um milagre, Ele tem a resposta para te dar do que você vem buscando na presença dEle. Não desanima, não desiste. Você pode ter chorado, buscado 1 ano, 2 anos. Eu sei que a luta muitas das vezes nos desanima. Mas quem é Deus? Quem é Deus diante do teu problema? Nós muitas das vezes gostamos de limitar o poder de Deus. E o poder de Deus nunca foi limitado. A presença de Deus nunca foi limitada em nossas vidas. É nós que limitamos. Quando muitas das vezes recebe o diagnóstico, que o médico fala: ó, só Deus pode fazer. Aí nós achamos assim: se é só Deus, acabou. Não, não acabou. É aí que está recomeçando. É aí que entra o impossível de Deus. É quando aqui o homem da terra não pode fazer, é que entra as mãos de Deus para fazer na tua vida. Porque aquilo que eu e você pode fazer, o Senhor jamais Ele vai fazer. E o que nos dificulta a receber é porque muitas das vezes nós estamos limitados. Nós estamos ali sobre, muitas das vezes, algumas limitações. Nós limitamos o poder de Deus. Eu vou buscar até aqui. Se eu não receber, pronto, eu desisto. Não. Se eu cheguei até aqui, Senhor, eu não consegui, a partir de agora, Senhor, vai na minha frente. Me carrega, Senhor. Nem que eu vou, Senhor, me arrastando, Senhor. Chegar na presença de Deus para aquela mulher nunca foi fácil. Chegar na presença de Deus, como o estado que aquela mulher estava, nunca foi fácil. Imagine uma mulher 12 anos sangrando, com uma hemorragia que não estancava de jeito nenhum. Imagine 12 anos. Aquela mulher estava fraca, estava limitada. E ainda mais, ela ter que ali atravessar uma multidão para chegar aos pés do Senhor. Mas quando ela rompeu aquela barreira, quando ela deixou de olhar para os obstáculos, para as limitações, ela chegou diante do Todo-Poderoso. Ela conseguiu o poder do Todo-Poderoso, a atenção do Todo-Poderoso. Se ela tivesse estagnada e falado: Jesus, olha para mim, será que Jesus teria olhado para ela? Muitas das vezes é isso que nos limita. Nós não buscamos, nós não vamos para a presença do Senhor quando nós deveríamos estar na presença dEle. E nós fica: Senhor, olha para mim, mas nós nunca chegamos perto de Deus. E quando nós chegamos perto do Senhor, o milagre Ele já está preparado para nós. O Senhor, Ele tem bênção hoje para te dar. Saia daqui renovado. Saia daqui hoje com a bênção nas tuas mãos. Saia daqui acreditando que o que você buscava há 1 ano, 2 anos, você hoje está levando a cura, o milagre, a resposta para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para o teu casamento, para a tua vida. Saia daqui com uma nova visão, com uma nova credibilidade. Eu te convido agora neste momento para ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor. E diante desta palavra, eu agradeço a oportunidade. Até aqui o Senhor falou. Eu não vou estender muito, irmãos. A minha garganta está muito ruim. Estou bem rouca. Mas
Eu creio que o Senhor falou, deu para vocês me ouvirem perfeitamente. Saia daqui com uma nova perspectiva de vida. Saia daqui confiante. Saia daqui olhando para o Senhor como o único suficiente Salvador das suas vidas. Ele tem resposta para você. Agora ora comigo. Senhor meu Deus, eu entrego, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, que ouviu esta palavra. Que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos. Que o Senhor possa continuar, Senhor, falando. Que os teus filhos possam sair daqui hoje, meu Deus, acreditando no impossível, Deus, que o Senhor tem para entregar para eles, ó Deus. Traga resposta, traga livramento, traga cura, traga livramento, Deus, dentro da casa, no lar, no trabalho, Senhor, no dia a dia dos teus filhos, ó Pai. Alegra o coração dos teus filhos, ó Deus. Todos aqueles que vieram aqui limitado, que hoje venham sair daqui, Senhor, transgredindo na tua presença, sendo, meu Deus, respaldado pela tua palavra, Senhor. Eu creio, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a libertação sobre a vida dos teus filhos, e que todos saiam daqui abençoados pelo poder do teu nome. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. E Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão tão fundo me escondeu em tua presença, ó Deus. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Fica tranquilo, glória. Digo a minha alma, descansa nele, espera em Deus, só mais um pouquinho, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Espírito Santo. quem crê que o Senhor está aqui, irmãos? Quem crê? Você pode aplaudir o Senhor? Senta aí, irmãos, em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar com Deus? Tem alguém? Amanhã você vai cantar, José. Você vai cantar 1 hora em cima do carro de som. Vai dar mais.
Minha tocadora também, Vanessa. 4 horas aqui, em nome de Jesus. Jefinho já pode desmontar, começar a desmontar hoje, viu? Para não dar trabalho. Tem alguém para aceitar Jesus, irmãos? Reconciliar com Deus, tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quem recebeu essa palavra? Nossa, que palavra, viu, né? Abençoada, viu? Não sabia de nada, né? Deus é maravilhoso. Quem crê nisso, né? Só tô triste que ela falou que só vem hoje. Eu anunciei uma campanha, Liliane. Precisa fazer mais 2 sextas. Tá selado? Quem quer que ela volte, irmão? Mais 2 sextas, Liliane. Palavra abençoada. Eu recebi de Deus, irmãos. Eu recebi, irmãos, né? Deus surpreende a gente de uma tal maneira, irmão. Tem aquele culto que é pipoca para todo lado. Tem aquele culto que é mais transformador. É uma palavra, né, irmãos? Quando você pegou no culto aqui, quando você pegou no microfone, eu não sei nem como é que eu vou te falar. Eu não via você, eu via sua mãe pregando. Nossa, me deu assim uma lembrança assim tão forte assim da sua mãe, né? Que é algo assim tremendo. Eu não sei nem o que dizer, irmãos. Filho, Deus também te quer no altar, viu? Deus também que te quer no altar. Você que trouxe a sua oferta, você trouxe o seu voto. Se você não tem oferta, não tem voto, não deixe de vir à igreja, porque você não tem uma oferta para ajudar a obra de Deus. Você é a oferta. Quem crê nisso, irmãos? Jesus, ele está às portas, irmãos. Tem pessoas que falam: eu não vou na igreja porque eu não tenho uma oferta para dar. Não se preocupa com isso não, irmãos. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, lá na cruz. Para que isso? O véu do templo foi rasgado. Ele já pagou um alto preço, irmãos. A gente sabe, irmãos, que a igreja tem despesa, mas eu fico alegre com a tua presença. Imagine Jesus, irmão. Você está na casa de Deus, irmãos, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixe o homem o seu mau caminho e se converta ao Senhor, que ele é galardoador em perdoar, irmãos. É a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória. A irmã Vandélia vai passar colhendo a oferta. Enquanto isso eu vou dar os avisos. Amanhã, irmãos, se Deus permitir, é o nosso culto de evangelismo. Nosso culto de evangelismo, irmãos. Se que quiser participar. Eu nem passei, né, irmão? Passa lá, Geisa, por favor, o envelope do dízimo. Eu falo aqui, nem passei, né, irmãos? Eu nem passei. Se você quiser participar, contar um milagre que Deus fez. Quem recebeu o milagre de Deus já aqui, irmão? Você vai escrever o teu milagre. Nós vamos caminhar aqui no Riacho, irmãos, ó. Os músicos não vão estar em cima do trio elétrico, mas eu vou andar com vocês, irmão. Eu vou caminhar com vocês aí, ó. Nós vamos descer aqui a avenida, nós vamos subir depois. Irmão, vamos fazer um trajeto aqui. Não sei como é que eu vou estar de tarde, mas eu vou andar, irmãos, no nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então venha, irmãos, venha amanhã, vai ser 4 horas da tarde. Se que puder, venha contar o seu milagre para que outras pessoas possam ver e receber o milagre de Deus também. Quantos creem da glória a Deus? Se Deus permitir, irmãos, mês que vem eu já trouxe o pastor Valdir de Souza, o homem que não tem língua e fala. Já é um milagre muito grande, né, irmãos? Pastor, ele nasceu sem língua? Não, irmão, perdeu a língua nas drogas, perdeu usando droga. Irmãos, o testemunho do pastor Valdir é tão tremendo, que estava ele e o amigo dele usando cocaína, irmãos, e deu uma overdose, e aí a língua dele enrolou, irmãos, e o amigo dele foi, puxou a língua dele, irmãos, só que muita saliva, irmãos, voltou. O que o amigo dele pensou? Vou puxar a língua dele e vou morder, e assim ele fez, irmão. Ele foi, puxou e mordeu a língua do pastor Valdir. Só que quando ele morde, irmãos, eles ficaram agoniados, e o pastor Valdir fez isso aqui, irmão. O que aconteceu com a língua dele? Torou. Gritaria para todo lado, sangue para todo lado. Que chega, o SAMU chega, leva para o hospital, irmão. Chega no hospital. Você sabia? Se você não sabia, você vai saber agora. O único órgão do nosso corpo que não costura é a língua. E o médico falou: mamãezinha,
o seu filho, ou a gente arranca o resto, ou ele vai morrer, porque não dá para costurar. Só que tem uma coisa, se arrancar o resto, não conversa mais, vai usar babador pro resto da vida, não vai sentir o paladar da comida. O que a senhora faz? Arranca o resto. E arrancou o resto. Ele não tem língua, irmão. Só que quem já viu ele já foi na minha casa, irmãos, lá no Gama, veio, eu até comentei, eu falei, eu sei que você não tem língua, mas eu estou vendo a língua na sua boca. É uma coisa incrível. Quem vê, pensa, tem. Eu falei para ele, irmão, eu falei, eu sei que você não tem língua, eu estou vendo a língua na sua boca. Ele falou, pastor, eu não sei explicar, eu sei que eu não tenho, mas eu sinto ela na minha boca. Irmãos, é muito forte, viu? O testemunho do Valdir de Souza, eu fico até emocionado. Uma vez eu fui comer com ele no shopping, irmãos, e a gente comentou pro garçom que ele não tinha língua. O garçom, vocês estão mentindo, crente é tudo mentiroso. Aí ele virou pro garçom e falou, quando eu terminar de comer aqui, se eu abrir a minha boca e você ver que eu não tenho língua, você vai pagar a nossa conta? O garçom falou, paga. Eu falei, agora eu vou comer tudo. Agora eu vou dar lugar à terra. E eu comi até sobremesa, irmão. E o negócio foi forte, irmão. Aí eu olhei pro garçom assim, eu fiquei com dó do garçom, irmão. Ele comeu, pediu licença, foi lá no banheiro. Aí ele voltou, vem cá, garçom. Você crê que Deus existe? Abriu a boca o garçom. Meu Deus do céu. Foi com 2 meses, porque não viu a língua, e o outro que tinha que pagar a conta. Aleluia. Falei, não, varão, só para você entender que Deus usa, né? Que Deus faz o milagre. Só que agora, irmãos, que eu vou trazer mês que vem, não é o pastor Valdir de Souza, é o homem de 2 bocas. Pastor, onde é que você arrumou esse? Prepara o teu coração. Não tem não? Vocês vão ver. Só que eu não vou trazer ele aqui, irmão. Só vou trazer ele na Ponte Alta. Eu estou até com dó de vocês, mas vocês vão ter que ir lá na Ponte Alta para vocês verem ele. Porque a agenda dele é muito lotada, irmãos. Quem crê em milagre, irmão? Pastor, aonde é a outra boca dele? Vocês vão ter que ir lá na Ponte Alta para ver. Vamos ficar de pé. Você já viu, Liliane? Esse é novo, né? Esse é novo. Pode? Vamos ficar de pé. Então amanhã, irmãos, evangelismo, 4 horas da tarde. Esse aí é novo. É forte, né? Eu já vi que derrama a bala minha aqui. Não, esse é forte, esse é forte. Esse é forte. Amém? Homem que tem 2 bocas. Evangelismo amanhã, 4 horas. Domingo, irmãos, eu estou aqui pregando. Segunda tem culto. E assim nós vamos até Jesus voltar. Quem crê que ele está voltando, irmãos? Quem crê? Aleluia. Coloca as mãos assim. Pastora Lília, aqui tem uma lei, uma corte marcial aqui. Quem prega, ora pelo povo. Quem quer receber a oração em posição de mão da pastora, irmão? Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu aqui nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, todas as nossas incredulidades. Nos leve em paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Quem quiser receber oração dessa mulher de Deus, ela vai estar orando por vocês.